noite, igreja. Boa noite você que está em casa nos assistindo nessa noite. Que haja bênção, que haja vida através dessa live. Aproveite esse momento não só para ser um espectador, mas seja um participante desse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós hoje vamos estar orando pela sua vida. Então, se você tiver um pedido de oração, eu já te peço que você compartilhe conosco. Nós queremos orar por você, pela sua casa, pelas suas causas. O Senhor nos manda na sua palavra apresentar todas as causas no seu altar. Então, que a gente possa estar fazendo isso em comunhão nessa noite. Seja bem-vindo você, a sua família e tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, você consiga sentir aí através da internet. Vamos ler o Salmo 24? Salmo 24, versículo 3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem ficará no seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não elevou sua alma para a vaidade, nem jurou enganosamente. Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Aleluia! Receberemos a justiça do Deus da salvação se não nos corrompermos, se não nos conformarmos com esse mundo que nos chama a fazer muitas vezes aquilo que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então nessa noite nós vamos clamar a esse Deus de justiça, esse Deus que traz salvação, esse Deus que pode trazer renovação, esse Deus que traz saúde para a nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, vamos falar contigo nesse momento. Te pedimos, Senhor, que o Senhor se faça presente nesse culto. Esse culto foi feito, ó Deus, para te louvar, para te adorar, para entregar, Senhor, nossas causas nas tuas mãos. Certos, ó Deus, de que o Senhor já tem cuidado de todas as coisas. Certos, ó Pai, que o Senhor já tem feito infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós queremos em Ti, Senhor. Nós queremos Te adorar, ó Deus. Nós queremos Te sentir, ó Deus, na profundidade da expressão do Teu amor. Nós queremos sentir, Senhor, o Teu cuidado. E nós queremos estar aqui, ó Deus, em atitude de prostração, Pai, e adoração ao Senhor. Entre nesse lugar, entre em cada casa, entre em cada coração. Faça a morada, Senhor, e traga transformação. Transforma o nosso caminho, a nossa vida, restaura a nossa saúde e dê-nos, ó Pai, a tua certeza, Senhor, a tua verdade em nós, o teu Espírito Santo em nós. Move, ó Deus, os corações, faça conforme a tua vontade. Seja adorável, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor essa noite. Você que está na sua casa agora, compartilhe essa live para mais pessoas possam ver e que a palavra de Deus possa chegar ao coração de todas elas. Deixa um like aqui embaixo, um coraçãozinho, um joinha que está gostando, para que mais pessoas consigam ver, viu? We'll be right back.
Senhor. É isso que nos move, é isso para isso que nós existimos, para louvar e engrandecer o nome dele. E é isso que vamos fazer essa noite, amém? Então levante os seus braços. Amém, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Por isso nós festejamos, adoramos e glorificamos o nome dele. Meus amados irmãos, vamos orar. Esse tempo é um tempo que precisamos clamar ao Senhor. A gente tem visto em nossa cidade que cada dia mais tem aumentado, irmãos, o número de pessoas confirmadas com Covid, pessoas que estão morrendo no mundo todo. No Brasil, cada vez mais, o número de pessoas que estão morrendo está aumentando. Nós temos que clamar ao Senhor, temos que orar ao Senhor, pedir graça, misericórdia ao Senhor para esse tempo, para o nosso povo, para a nossa nação. O irmão Jackson nos mandou mensagem pedindo que a gente ore por essa cidade, ore pelos nossos governantes, ore pelas famílias da cidade. Nós temos clamado, nós vamos clamar mais uma vez, clamar pela igreja, os irmãos que estão em casa, por enquanto nós estamos em casa, continuamos em casa, e você que pode, fique em casa, se preserve, irmãos, para que a gente
previsão, os especialistas tanto falam, que essa curva seja achatada logo, que esse tempo passe logo e possamos voltar à casa do Senhor. Quão bom é estar na casa do Senhor. E a alegria do Senhor, a alegria de dizer, de quando chegar o dia, de poder dizer quão bom é estar na casa do Senhor. Quando nós não estávamos nessa pandemia, muitas vezes nós deixávamos de ir à casa do Senhor porque eu queria assistir televisão, porque eu estava cansado, por qualquer outro motivo. E agora a gente sente falta de estar na casa do Senhor, sente falta de estar com os irmãos. Clame ao Senhor nesse momento. Pai querido, nós queremos, ó Deus, te agradecer, Senhor, porque em tudo e com tudo o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. Pai Santo, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, ó Deus, nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura eternamente na nossa vida, ó Pai. Pai, toma essa cidade nas tuas mãos, toma os nossos governantes, toma, Senhor Deus, cada profissional, ó Pai, que está ali à frente de batalha, Senhor Deus, cada profissional que tem doado a sua vida, Pai, para salvar vidas. Senhor, em nome de Jesus, guarda a vida deles, dê a eles discernimento e sabedoria, dê discernimento e sabedoria aos nossos governantes, para que tomem as decisões para o bem do povo, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Pai querido, queremos orar nesse momento, Senhor Deus, pelos comerciantes, por aqueles, Senhor Deus, que dependem do comércio, Pai, para sobreviver, que muitos deles, Senhor, estão com portas fechadas, estão em casa. Quantos comércios já fecharam definitivamente as portas porque não têm condições de se manter, ó Deus. Quantas famílias hoje estão desempregadas, ó Pai. Nós queremos clamar a Ti, tenha misericórdia, Senhor, dessas famílias. Tenha misericórdia, Senhor, desses lares. Abra portas, Senhor Deus. Abra portas, Pai, para que essas famílias possam levar para os seus lares o sustento, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, toma a sua igreja nas tuas mãos, ó Deus. Guarda cada um dos irmãos, ó Pai, aonde cada um estiver nesse momento. Que a tua poderosa mão continue sobre nós, ó Pai, nos guardando, nos conduzindo, nos abençoando, ó Deus, e nos direcionando conforme a tua vontade, o teu querer, Senhor. Que a tua igreja permaneça firme, Senhor Deus, mesmo olhando para esse tempo que está acontecendo à nossa volta, mesmo, Senhor Deus, muitas vezes desanimado. Nós clamamos a Ti que o Senhor fortaleça, que o Senhor renove o nosso ânimo a cada dia, Senhor Deus, para que a gente permaneça firme, ó Pai, tendo a certeza de que o Senhor está no controle, de que o Senhor é o nosso Deus, e a seu tempo, ó Deus, tudo vai passar, e o Teu nome será glorificado. Que o Teu nome seja glorificado em nós, ó Pai, e através de nós. Em nome de Jesus é que nós oramos, agradecidos. Amém e amém. Amém, irmãos. Meus amados irmãos, louvado seja Deus. Se você quiser enviar seu pedido de oração, nos envie e nós vamos depois estar orando pela sua vida, pela sua família e pelo seu pedido de oração. Agora eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, palavra para a nossa reflexão esta noite. Salmo 40. Salmo 40 é um salmo que a gente conhece bem e que vem falar no nosso coração esta noite. Salmo 40, verso 1. Salmo 40, verso 1, a palavra de Deus diz assim: Eu esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu esperei pacientemente ou com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, em toda a sociedade, talvez você
tenha clamado, esteja clamando ao Senhor todos os dias. Talvez você esteja buscando ao Senhor todos os dias, pedindo a Ele por socorro, pedindo a Ele por livramentos, pedindo a Ele para que passe esse tempo, pedindo a Ele para que Ele abra portas, pedindo a Ele para que Ele traga o sustento para a sua família, pedindo a Ele para que Ele cure os nossos familiares do Covid. Quantas coisas nós temos clamado, nós temos pedido ao Senhor. E esse salmo ele vem de encontro ao nosso coração, porque Davi ele passa por momentos difíceis de perseguição na vida dele. Em diversos momentos, quando nós lemos o salmo, nós vamos ver Davi orando ao Senhor, pedindo ao Senhor livramento, pedindo ao Senhor socorro, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, chorando, mas em todo o tempo buscando o Senhor. E nesse Salmo 40 ele vai dizer: eu esperei com paciência, ou pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. E Ele ouviu o meu clamor, e Ele respondeu o meu clamor. E quando você lê o Salmo inteiro, você vai ouvir a resposta de Davi falando: Ele me livrou do laço, Ele me livrou de laços, Ele me livrou de perseguições, Ele me livrou de inimigos, Ele me curou, Ele me libertou, Ele me trouxe. A cada dia Ele veio me guardando, e o Senhor tem nos guardado. Cada passo da nossa vida o Senhor tem nos guardado, para aqueles que estão nele, cada passo. Mas quando Davi pede paciente, quando Davi fala: eu esperei com paciência, e se a gente chegar para alguém hoje e dizer: paciência, tenha paciência, a gente vai pensar que paciência é algo que a gente já não tem mais. A gente vai pensar que esperar é algo que já não queremos mais. Afinal de contas, nós estamos vivendo uma geração, a geração do fast food, onde nós queremos tudo rápido. Em especial agora nesse período de pandemia, tudo agora vai para a internet, tudo agora vai e tem que ser coisa rápida. E se as coisas não acontecerem de forma rápida, nós perdemos rapidamente a nossa paciência. E Davi nesse salmo, ele está nos ensinando: olha, você tem que clamar ao Senhor com a certeza de que Ele vai responder, mas também com a paciência, e pedindo ao Senhor paciência. Porque se nós não temos paciência, nós carecemos dela, e só o Senhor pode nos dar. Pedindo ao Senhor: Senhor, me dê paciência. Me dê paciência para esperar o tempo certo. Me dê paciência para esperar a sua resposta, porque é uma resposta que eu estou buscando e que eu não estou ouvindo o Senhor me responder. É algo que eu tenho clamado e eu não tenho ouvido a sua resposta. Isso tem me deixado angustiado. Mas Isaías capítulo 59 nos vai lembrar quando Isaías e o povo clamando ao Senhor, e o povo buscando ao Senhor, e o povo clamando por uma resposta, e a resposta não vinha. Isaías vai dizer para aquele povo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o ouvido do Senhor tapado para que não possa ouvir. A mão do Senhor não está encolhida, irmãos, nesse tempo onde nós temos tanto medo da morte, onde nós temos tanto medo de pegarmos essa doença. A mão do Senhor continua sobre nós, nos guardando, nos protegendo. O ouvido do Senhor continua aberto para o nosso clamor. O ouvido do Senhor continua preparado para ouvir a nossa oração. Nosso problema aqui, irmãos, é que quando nós clamamos, a resposta que vem, nem sempre ela vem no tempo que nós esperamos, nem sempre ela vem da forma que nós queremos.
Porque nós precisamos de tempo. Tempo para o preparo. Tempo para o amadurecimento. Tempo para o crescimento. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas. Só que quando nós falamos de tempo na nossa vida, nós queremos tudo rápido, nós não estamos dispostos a esperar. Esse tempo que o Senhor usa muitas vezes nas nossas vidas, o tempo que Ele permite o silêncio, o tempo que Ele permite a caminhada, o tempo que Ele permite a adversidade, é um tempo que o Senhor está tratando, que o Senhor está fazendo com que você cresça, com que você amadureça. O slogan que nós citamos no domingo, o slogan famoso evangélico agora, o pare de sofrer. Esse pare de sofrer nos dá a falsa sensação de uma resposta rápida. Se você clamar, se você for até o Senhor, se você entrar na igreja e clamar ao Senhor, Deus vai responder sim, rapidamente. E Ele pode responder. Mas nem sempre Ele responde no tempo que a gente espera que Ele responda. Nem sempre Ele responda da forma rápida que a gente espera que Ele responda. E para muitas pessoas, essa demora na resposta de Deus é porque você tem falta de fé. Mas não é falta de fé. Algumas vezes sim, mas na maioria das vezes não é falta de fé. É o tempo de Deus para a sua vida. É o tempo de crescimento para a sua vida. É o tempo de mudança para a sua vida, é o tempo de preparo, é o tempo de amadurecimento. E Davi está falando, esperar sim, e esperar com paciência, mesmo na adversidade. Isso é uma das maiores atitudes de confiança no Senhor que nós podemos ter. A expressão hebraica nesse texto aqui é: esperando, esperei no Senhor. Esperando, esperei no Senhor. A duplicidade da expressão, ela vai nos remeter a uma constância, a uma seriedade, a uma paciência. Enquanto você espera com paciência. E enquanto você espera, você é fiel ao Senhor. Enquanto você espera o cumprimento da promessa do Senhor, enquanto você espera a restauração do Senhor, enquanto você espera a mudança, você é submisso à palavra dEle, você é submisso à vontade do Senhor, você é fiel à sua vontade, à sua palavra, é aquilo que Ele tem colocado na sua vida. Enquanto você espera, você cumpre a vontade do Senhor para a sua vida aqui nesse tempo. Já ouviu a expressão: enquanto eu descanso eu carrego pedra? Enquanto eu espero o cumprimento da vontade do Senhor, eu vou me envolvendo na obra, eu vou fazendo a vontade dEle, eu vou sendo fiel à sua palavra, eu vou sendo submisso à vontade dEle. Hebreus capítulo 6, verso 12 diz assim: imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Aqueles que por meio da paciência e da fé receberam a herança prometida. A gente vai ver em Hebreus aqueles homens que são chamados homens de fé. Homens de fé que esperaram com paciência, que permaneceram firmes. Enquanto eles estavam esperando, eles estavam cumprindo a vontade de Deus. Mas que muitos deles não receberam a promessa naquele tempo, naquela terra, mas receberam a promessa do Senhor Jesus nos céus. Porque Jesus, Ele prometeu sim. Ele disse: eu vou para junto do Pai, eu vou preparar morada para vocês. Essa é a minha promessa para vocês. Se Ele vai fazer algo nesse tempo terreno aqui ou não, é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida.
Mas a promessa dele é: estaremos juntos lá no céu, glorificando o nome do Senhor. E aqui vai indicar para a gente a longanimidade, perseverança. Persevere no Senhor, esperem com paciência cada dia mais no Senhor. Não ter resposta imediata não significa que Deus ele não se importa. Pode significar ou significa que você não está pronto. Talvez Deus já tenha prometido algo para você. Talvez Deus já tenha dito para você que Ele vai fazer algo na sua vida e através da sua vida. E você está esperando, mas esse tempo ainda não chegou. Deus ainda está tratando o seu coração, a sua vida. Deus ainda está tratando do seu crescimento. Você chegar onde Ele quer. Os sonhos de Deus são muito maiores do que o meu e o seu. Porque os planos dele são de nos levar a lugares altos. Mas isso não significa, quando a gente pensa em lugares altos como seres humanos, não significa lugares de poder, lugares de dinheiro, lugares de glória, lugares de aplauso. Mas significa lugares onde você estará debaixo da poderosa mão de Deus e fazendo a vontade dele. Não importa onde seja esse lugar, mas você estará lá fazendo a vontade de Deus. Pegue uma criança de 12 ou 13 anos, recebeu uma herança. Será que ela está pronta para administrar essa herança, para receber de fato essa herança? Não, ela precisa crescer e amadurecer. E talvez seja esse o seu caso. Você precisa crescer, você precisa amadurecer, você precisa ser fiel ao Senhor. Você precisa conhecer a sua palavra, buscar o Senhor a cada dia. Aquilo que Deus tem para você vai se cumprir. Aquilo que Deus prometeu para você vai se cumprir, mas no tempo dele. Olha o exemplo da vida de Abraão. Abraão teve uma promessa, um filho. Deus prometeu a ele que ia dar um filho. Abraão tinha 75 anos de idade. A promessa se cumpriu. Abraão completou 100 anos de idade. Será que ele não teve algum momento em que ele achou que Deus tinha esquecido dele? Será que ele não teve algum momento em que ele perdeu a paciência dele, dizendo: isso não vai acontecer mais? Mas Abraão tinha certeza de que Deus estava no controle, de que era o tempo do Senhor. Ele poderia até estar impaciente, ele poderia até querer que as coisas acontecessem logo, mas ele sabia que era no tempo de Deus. Tanto é que Abraão é conhecido como o pai da fé. Abraão era conhecido como o pai da fé, porque ele creu. Davi, quando ele é ungido pelo Senhor, através da vida de Samuel, é prometido a ele: Davi, você vai ser o rei de Israel, você vai tomar o trono de Saul. Davi levou cerca de 15 anos para se cumprir a promessa do Senhor para a vida dele. 15 anos que ele foi perseguido por Saul. Em 1 Samuel capítulo 24, nós vamos ver Davi tendo a oportunidade de matar Saul e de abreviar o tempo do cumprimento da promessa dele. Ele podia ter matado Saul, tomado logo o poder. Quem sabe a partir daquele tempo ali demoraria ainda mais 5, 10 anos para frente, e ele poderia simplesmente acabar com aquilo ali naquele momento. Sabe qual é o problema? Davi ele percebeu que quando nós tentamos antecipar o processo, a gente traz prejuízo para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Quando a gente tenta dar uma forcinha para Deus, porque Deus está muito devagar, Ele não sabe o que está fazendo, a gente adianta o processo. E quando a gente adianta o processo, se a gente não está pronto, irmãos, a gente sucumbe. Se a gente não está pronto, irmão, a gente sucumbe.
Deixa Deus agir no tempo dele. Deixa Deus produzir no tempo dele. Deixa Deus fazer no tempo dele. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ter vários exemplos de homens que Deus prometeu e que depois de muito tempo foi se cumprir. Olha para a vida de José. José teve um sonho. E o sonho de José, quantas coisas ele passou antes desse sonho se cumprir, para que houvesse o entendimento dele que era Deus que estava no controle, para que ele crescesse, para que ele amadurecesse. Quanto tempo? 13 anos, irmãos. 13 anos se passaram até o cumprimento da promessa de Deus na vida de José. Quanto tempo já passou? E aquilo que Deus prometeu a você, aquilo que Deus colocou no seu coração ainda não se cumpriu. E talvez você esteja hoje impaciente. Aprenda com o rei Davi. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Talvez você não esteja pronto para receber. Talvez você não esteja pronto, porque quando você estiver pronto, é que você vai conseguir viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Mas, meus amados, entenda o seguinte: quanto mais infiéis nós somos, quanto mais nós pecamos contra o Senhor, quanto mais nós nos afastamos do Senhor, quanto mais deixamos de buscar a Sua palavra, de ser submisso a Ele, de fazer a vontade dEle, mais o nosso tempo de crescimento vai demorando. Lembra do povo de Israel no deserto? Uma caminhada de no máximo 2 semanas, eles levaram 40 anos, tempo de amadurecimento. E mesmo assim eles não entraram na terra prometida. Quanto mais infiéis nós somos, mais tempo vai demorar para chegar o cumprimento dessa promessa, porque você precisa crescer, porque você precisa amadurecer. E se você tenta dar um jeitinho para chegar, você pode sucumbir. Deixe o tempo do Senhor. Deixe o tempo do Senhor acontecer. Davi esperou com paciência, e por causa disso ele foi recompensado. Por causa disso ele recebeu atenção, ele recebeu o livramento do Senhor. Esperar no Senhor não significa vida fácil, uma vida sem problemas, mas significa sim que nós confiamos a ponto de esperar com paciência, confiamos a ponto de esperar, de nos manter firmes na adversidade, com a certeza de que a seu tempo Deus te livrará e dará o refrigério. Esperar com paciência no Senhor é ter a certeza de enquanto eu passo pela adversidade, o Senhor está passando junto comigo. É ter a certeza de que quando chegar lá na frente, o Senhor me dará a vitória. Mas é uma vitória, irmãos, uma vitória no crescimento, uma vitória amadurecida, uma vitória com intimidade com o Senhor, uma vitória para glorificar o nome do Senhor, uma vitória para abençoar vidas. Porque no reino dos céus, no reino de Deus, irmãos, o Senhor quer nos abençoar grandemente, para que a partir de nós, vidas sejam abençoadas. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Meus amados, tenham certeza, o Senhor está ouvindo o seu clamor. O Senhor está ouvindo a sua voz. Ele continua caminhando junto com você.
O que está acontecendo é que Ele está preparando a sua vida, preparando o seu coração. No tempo dele, irmãos, no tempo dele, a bênção virá em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por aquilo que o Senhor falou no nosso coração. Obrigado, a Deus, porque nesse tempo, na nossa caminhada, Senhor Deus, e o Senhor conhece a vida de cada um daqueles que nos assistem, ó Deus, o Senhor conhece a caminhada de cada um. E nesse tempo de caminhada, Senhor Deus, mesmo em meio à adversidade, o Senhor tem nos levado ao crescimento, ao amadurecimento. O Senhor tem nos preparado, Senhor Deus, para recebermos, Senhor Deus, aquilo que é a Tua vontade para nós. E mesmo se não recebermos, a exemplo daqueles heróis da fé, um texto de Hebreus, ó Pai, mesmo se não recebermos aqui nessa terra, permanecemos firmes, porque sabemos, ó Deus, que lá nos céus tem algo guardado para nós, porque a promessa é Tua, Senhor. Algo guardado para nós, poderemos estar junto a Ti face a face, glorificando o Teu nome. Isso, Senhor Deus, é muito mais do que qualquer coisa que recebermos nessa terra, Deus. Temos a certeza, Senhor Deus, de que o Senhor é o nosso Deus, de que o Senhor é quem nos fortalece, é quem nos guarda. Temos a certeza, Senhor Deus, de que essa caminhada não é em vão, Senhor. E nós Te louvamos, bendizemos e agradecemos a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, o Teu povo, que o Senhor guarde, Senhor Deus, o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Vamos louvar o Senhor, vamos glorificar o nome do Senhor, e daqui a pouco nós oraremos novamente, irmãos. Parece
câncer de mama, Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor Deus, a Dona Helenida nas tuas mãos, visita ela agora com o teu Espírito Santo, toca na vida dela, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó. Faça a tua vontade sobre a vida dela, o teu querer, Senhor Deus, traga cura, libertação, transformação, ó Deus, para a glória do teu santo nome, ó. Em nome de Jesus, irmãos. Nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor a vida da mãe do Júlio, Deus, e também está na luta contra o câncer, do seu cunhado, Deus. Toma essa família nas tuas mãos. Visita-o, Senhor Deus, com o teu poder, com o teu Espírito Santo. Toca, Senhor Deus, na vida do teu cunhado, Pai, o cunhado do Júlio. Toca na vida da sua mãe, ó Deus. Em nome de Jesus. Visita agora, Pai. Manifesta, Senhor Deus, a tua graça. Manifesta o teu poder. Manifesta, Senhor Deus, o teu poder na vida da irmã Nilda, na sua saúde, ó Deus. Na vida do irmão Rocha, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Toma cada uma das tuas mãos, Deus. Que a tua poderosa mão seja sobre cada um deles, ó Pai. Que a tua manifestação seja na vida deles, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor traga paz, tranquilidade às suas famílias, Senhor. E a certeza de que o Senhor continua agindo, continua no controle, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos mais uma vez colocar diante de Ti a tua igreja, Senhor. Que sejamos, ó Pai, farol e luz nessa cidade, neste lugar, Senhor. Onde estivermos, ó Pai, para que o Teu nome seja honrado e glorificado, Senhor. Pai Santo, que o Senhor nos dê o restante de semana abençoado, Pai, que o Teu amor, a graça salvadora de Jesus Cristo, as consolações do Teu Santo Espírito sejam derramadas sobre cada um de nós, sobre todo o Teu povo, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos encerrar louvando, repetindo esse louvor? Vamos encerrar louvando o Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha certeza, irmãos, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom, irmãos. Glorifique ao Senhor. Renda graças a Ele, irmãos.